Olá, pessoal! Vamos entrar agora na festa de Hanukkah, uma festa muito especial. Vamos começar com a história, rapidamente para a gente se localizar. Saímos do Egito, entramos na terra de Israel, teve todo o reinado, a construção do nosso Beit HaMikdash, do templo. Posteriormente, fomos expulsos, exilados, o templo foi destruído pelos babilônios. Depois, a Babilônia foi conquistada pela Pérsia. E depois da Pérsia, a gente teve os gregos. Na época dos gregos, a gente já estava no segundo Beit HaMikdash, no nosso segundo templo. E a pergunta é como estava a situação dos judeus durante o domínio dos gregos. Inicialmente, os gregos aceitaram que os judeus mantivessem seus costumes judaicos, desde que também aceitassem a cultura e a filosofia grega. O culto ao corpo, o culto ao esporte, todo o pensamento grego, que a gente conseguisse colocar todo o pensamento grego também dentro da gente, junto com a cultura judaica. O objetivo deles era que o povo judeu estudasse a filosofia grega, para através disso se afastarem do judaísmo. Vamos tentar agora lutar contra o judaísmo de forma indireta. Quando a gente coloca outros valores internos dentro do coração dos judeus, automaticamente eles vão se afastar da cultura deles. Quando os judeus perceberam o que estava acontecendo e se opuseram, os gregos outorgaram diversos decretos, proibindo o estudo de Torá, o cumprimento das mitzvot, não poderia mais fazer o Shabat, o Brit Milá, o Rosh Chodesh, o início do mês judaico, que assim a gente define todas as festas judaicas. Eles queriam basicamente apagar a chama do nosso judaísmo. E aí começou a guerra. O povo de Israel se rebelou contra esses decretos. E começou uma guerra. E apesar de serem poucos, estarem lutando contra a maior potência mundial da época, nosso povo conseguiu vencer a guerra e recuperar nossa independência na terra de Israel. Algo inédito. A princípio inacreditável. Mas os valores judaicos eram tão fortes para a gente, que a gente lutou com toda a nossa força e com toda a nossa alma. E Deus ajudou a gente nessa guerra. Vencemos e voltamos a ter a nossa independência, o nosso reinado na nossa terra. O que aconteceu então nesse momento? As velas que duraram 8 dias. Vamos entender? O povo judeu purificou o templo. O templo naquele momento estava totalmente profanado pelos gregos, com várias estátuas de idolatria gregas, sacrifícios de porcos que eles faziam. E a gente encontrou um pote de azeite puro para acender a menorá. Esse pote seria suficiente para acender a menorá inteira por um dia. Para trazer um novo azeite, seriam necessários 8 dias. E aconteceu um milagre, e o azeite que deveria durar apenas por um dia se manteve aceso por 8 dias. Esse foi o grande milagre que a gente fala tanto de Hanukkah. A menorá, o candelabro que ficava dentro do templo, que ele tinha 7 braços. Acenderam ele o que era para durar um dia, acabou durando 8 dias. Vamos entender agora uma diferença muito importante e que muitas pessoas acabam se confundindo entre a menorá e a Hanukkah. Qual é a diferença? O que o povo judeu acendia diariamente no templo era a menorá, que tem 7 velas, 7 braços. Em lembrança do milagre no qual as velas da menorá ficaram acesas por 8 dias, devemos acender uma vela por dia durante 8 dias da festa de Hanukkah. Ou seja, qual que é a mitzvah de verdade em Hanukkah? É cada um dos 8 dias de Hanukkah, a gente acender uma vela em lembrança ao milagre. Acender uma vela por dia seria suficiente.
Mas como costumamos acrescentar uma vela a cada dia, de modo que no último dia acendemos 8 velas. Esse é um costume que a gente faz, né? Apesar que se a pessoa não tiver velas ou ela acender somente uma vela, ela cumpriu a mitzvah. Mas a gente costuma no primeiro dia acender uma, no segundo dia acender 2, no terceiro dia acender 3, e vai crescendo. De acordo com o Talmud, essa ideia do crescimento é mostrar como na nossa vida espiritual a gente tem que estar sempre, sempre, sempre crescendo. Para colocarmos todas essas velas em um castiçal, costuma-se usar uma estrutura parecida com a da menorá, que chamamos de Hanukkah, que tem 9 velas. Por isso, a gente vê aquela estrutura bonitinha da Hanukkah. Na verdade, não precisaria. Eu poderia acender uma vela, ou eu poderia acender até mesmo ir crescendo, acendendo em qualquer outro local. Mas a gente constrói uma estrutura bonitinha para que a gente possa fazer a mitzvah da melhor forma possível. Mas por que 9? Né? Por que a Hanukkah, que a gente faz, tem 9 braços? Se são 8 dias de milagre, e a gente deve ir acrescentando. No primeiro dia uma vela, no segundo dia 2 velas. No 8º dia vai ter 8 velas. Por que a Hanukkah tem 9 braços? Antes de responder essa pergunta, vamos só ver aqui claramente nesse desenho. A gente está vendo aqui do lado esquerdo a Hanukkah, que são 9 braços. Lembrança do milagre de 8 dias que a menorá ficou acesa. E do lado direito a gente está vendo a menorá, que são os 7 braços. Então tem que tomar bastante cuidado para a gente poder entender bem o que é a menorá, que é a mitzvah que a gente tinha dentro do templo de 7 braços, e o que é a Hanukkah, que é simplesmente uma estrutura para que a gente tenha as 8 velas, lembrando do milagre que aconteceu na menorá. Ok, mas vamos voltar para a nossa pergunta. Por que 9 velas? É proibido ter proveito da luz das velas da Hanukkah. Ou seja, às vezes a gente acende a Hanukkah nas nossas casas, a gente acende de noite. Pode ser que eventualmente a luz esteja apagada, e eu quero ter proveito dessa luz para eu poder andar, para eu poder não bater em nenhum lugar, para eu poder pegar algum objeto. É proibido ter proveito. A luz é para mitzvah, e não simplesmente para eu iluminar a minha passagem ou fazer minhas necessidades. Por esse motivo, acendemos mais uma vela que não faz parte da mitzvah. E a posicionamos num local mais alto, de forma que teremos proveito da luz desta vela mais alta e não das outras velas que fazem parte da mitzvah em si. Essa vela mais alta, a gente chama ela de shamash. Ela pode estar no centro da Hanukkah, como vocês estão vendo aqui na foto, ou ela poderia estar também na lateral. Ela não faz parte da mitzvah. O objetivo dela simplesmente é que a luz dessa vela mais alta é a luz que a gente eventualmente poderia ter algum proveito. Muitos costumam utilizar esta vela para acender as outras velas. Ou seja, eu acenderia essa vela mais alta inicialmente na minha mão. Não fiz ainda a mitzvah de acender a vela da Hanukkah, pois essa vela não é parte da mitzvah. Com a vela na mão eu faço a brachá. Eu faço a reza, que é a reza para eu cumprir a mitzvah do acendimento da Hanukkah. Depois da reza, que a gente já vai ver qual é a reza, com essa vela, eu acendo a vela do dia. Se for no primeiro dia, eu vou acender uma vela. Se for no segundo dia, eu vou acender 2 velas. E assim por diante. Terminei de acender, eu coloco a vela em cima do castiçal, em cima da Hanukkah, no local mais alto. Mesmo que eventualmente não seja muito mais alto e tal, a gente também pode cumprir a mitzvah desta forma. Agora vem a pergunta, precisava mesmo deste milagre? Será que é tão importante assim que a menorá no templo ficou acesa por 8 dias, o que deveria durar um dia? Ficamos tanto tempo sem menorá. Será que mais um dia, mais 8 dias, 7 dias faria tanta diferença? Não só isso, mas é estranho fazermos uma festa que dura 8 dias
pelo fato da vela ter ficado acesa por 8 dias. O recebimento da Torá, a gente comemora só por um dia. O que tem de tão importante na Hanukkah? Nessa luz da menorá que ficou acesa por 8 dias. Por que foi necessário fazer tal milagre? Afinal, era só esperar 7 dias e o acendimento da menorá voltaria ao normal. Além disso, havia azeite impuro e nesta situação seria permitido acender a menorá com azeite impuro. Está escrito que quando tudo está impuro, a gente pode acender com azeite impuro. Ou seja, não foi um milagre extremamente necessário. E talvez não é uma coisa que a gente se identifique entendendo, não, realmente é muito importante a gente comemorar. Por quê? Qual que é o motivo? Qual foi a necessidade deste milagre? Aqui vem uma lição muito forte, muito bonita para a gente. Qual foi o verdadeiro milagre? O verdadeiro milagre foi termos vencido a guerra e recuperado nossa independência. Mas há um grande risco nessa vitória. Poderíamos pensar que nossa força, habilidade e sabedoria nos fizeram vencer a guerra, esquecendo de Deus. Isso, infelizmente, é muito comum acontecer. Até mesmo nas guerras de Israel, guerras extremamente milagrosas. A Guerra dos 6 Dias, a Guerra da Independência, foi claramente uma intervenção divina. Mas tem o risco da gente falar que nossos soldados são muito bons, a nossa inteligência foi incrível, nossas táticas de guerra, ninguém pode ir contra a gente, nosso exército é o melhor. E a gente poderia pensar muita coisa, esquecendo de Deus. Vencer a guerra contra os gregos, a gente poderia pensar isso. A gente poderia esquecer de Deus e mostrar como nós somos fortes. Neste momento, Deus faz um milagre da vela para nos sinalizar que nossa vitória na guerra veio dele. Hashem deixou durante aquele período as velas 8 dias aceso. 8 está sempre associado a milagre, acima da natureza. E Deus quis sinalizar para a gente a vitória que vocês tiveram. Não veio simplesmente de vocês. É verdade que vocês fizeram as partes de vocês, vocês se esforçaram e lutaram. Mas se vai vencer ou não, se vai ter vitória, independência ou não, sou eu que defino. Quando a gente vê o milagre das velas, a gente começa a abrir os nossos corações para a gente entender que veio de Deus e agradecer a Ele pela guerra. E isso é uma mensagem fortíssima para todas as gerações. Quando a gente entende que é Deus que nos ajuda em todos os nossos desafios, em todas as nossas guerras, em todas as dificuldades que a gente passa nas nossas vidas. E aqui vem a ideia da vela. O simbolismo da vela é o conectar da chama do espiritual na vela, na cera, que seria o material. Ou seja, conectar Deus em nossas vidas. Ligar Deus às nossas vitórias, guerras e sucessos, mostrando o veio dele, agradecer a Deus. O acendimento das velas de Shabat também tem este significado. Trazer Deus aos nossos lares. E assim a gente tem o Shalom Bait, a paz, a tranquilidade dentro de casa. A gente agradece a Deus por toda a semana que a gente passou. Pedindo que a gente também tenha uma boa semana após esse Shabat. O Shabat está escrito que é a fonte, a origem de todas as brachot, de todas as bênçãos. Tudo o que acontece na semana seguinte vem do Shabat. E a vela do Shabat simboliza isso, de eu conectar a Deus na minha vida, na minha casa e na minha semana. Nosso objetivo em Hanukkah é trazer Deus para as nossas vidas, desafios e lutas diárias, pedindo a Ele que nos ajude a vencer os nossos desafios. Isso é a festa de Hanukkah. Essa é a força do acendimento da Hanukkah. É eu entender que Deus está conectado nas nossas vidas e é Ele que vai ajudar para que a gente tenha sucesso no que a gente fizer. Essa é a verdadeira luta. Enquanto os persas tentaram nos destruir fisicamente em Purim,
decreto de destruição dos judeus dos 127 países. Os gregos, que é o nosso inimigo em Hanukkah, os gregos tentaram nos destruir espiritualmente. Tentaram apagar o nosso judaísmo. A grande lição de Hanukkah é lutarmos pelos nossos valores, pelo nosso judaísmo, acender a luz do judaísmo em nossas vidas e transmitir isso para os nossos filhos. Essa é a ideia que a gente tem no acendimento da Hanukkah. O acendimento da Hanukkah que tem que ser uma alegria, junto com a nossa família, junto com nossos filhos, onde a gente traz aquela chama. A gente costuma também dar presente para as crianças, palavras bonitas, trazer essa espiritualidade para nossas vidas. O horário do acendimento, devemos acender as velas da Hanukkah após o pôr do sol, no horário da saída das estrelas. Tem muitos que costumam acender após o pôr do sol, alguns esperam um pouco mais, 20 minutos, meia hora, até o horário da saída das estrelas. O importante é que a gente acenda de noite, e o ideal seria no horário da saída das estrelas. Na sexta-feira, devemos acender antes das velas de Shabat. Isso é muito importante porque acender o fogo no Shabat é uma proibição gravíssima da Torá. E por isso a gente acende as velas de Shabat 20 minutos antes do pôr do sol. Assim também em relação às velas da Hanukkah, a gente deve acender antes das velas de Shabat, 20 minutos antes do pôr do sol. Nesse caso, é importante que as velas sejam um pouco maiores, de forma que elas possam durar, chegando ao pôr do sol, chegando à saída das estrelas em mais 20 minutos. Quando a gente costuma acender com aquelas velinhas pequenas, na sexta-feira o ideal é a gente acender com uma vela maior. No sábado, a gente também só pode acender após o término do Shabat. Após a Havdalah, não é no horário do pôr do sol. O pôr do sol ainda é Shabat. A gente vê o horário que termina o Shabat, depois da Havdalah, quando já está certeza a noite, que a gente pode acender a Hanukkah. As brachot, sempre antes da gente fazer uma mitzvah, a gente costuma fazer uma bênção, uma brachá para Deus. E no caso da Hanukkah, a gente costuma fazer 3 brachot. Como a gente falou, a gente segura aquela vela mais alta, o shamash, nas nossas mãos, já acesa, e a gente faz a reza, e logo após a reza, a gente acende. Quais são as rezas? Primeira brachá, Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam, asher kideshanu bemitzvotav vetzivanu leadlik ner shel Hanukkah. Seria: bendito é você, Deus eterno, Rei do mundo, que nos santificou com seus mandamentos e nos ordenou a acender a vela de Hanukkah. Segunda brachá, Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam, she'asa nisim lavotenu bayamim hahem bazeman hazeh. Bendito é você, eterno, nosso Deus, Rei do mundo, que fez milagres para os nossos antepassados, naqueles dias, nesse momento. A gente lembra os milagres que Hashem fez, a nossa vitória na guerra, e que a vela ficou acesa da menorá por 8 dias. E por último, a terceira brachá a gente só faz na primeira vez que a gente acende a Hanukkah no ano. Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam, she'echianu ve'kiyemanu ve'higianu lazeman hazeh. A gente abençoa a Deus, o Rei do mundo, que Ele nos fez viver, nos manteve vivo e fez com que a gente pudesse chegar nesse momento tão especial. Após essas 3 brachot, no primeiro dia, ou as 2 primeiras nos demais dias, a gente passa para o acendimento da Hanukkah. Como é exatamente o acendimento? Fiz aqui um esquema para a gente poder entender. Na primeira noite, a gente tem a vela mais alta, no caso é a vela que eu coloquei à esquerda. A gente segura essa vela acesa, faz a brachá e acende a primeira vela que está na lateral do lado direito. Na segunda noite, eu vou também pegar a vela maior, eu vou fazer a brachá e eu vou acender 2 velas. Começando com a vela do dia, a vela da esquerda, e eu vou acendendo indo para a direita.
E assim, no terceiro dia, eu vou acender 3 velas, começando da esquerda para a direita. Depois que eu faço a brachá, acendo as 3 velas, até eu chegar no 8º dia, onde eu vou acender todas as velas. Após finalizar o acendimento das velas, o ideal é que a gente fique um pouco próximo das velas. A gente fez agora uma mitzvah especial, tem músicas que a gente canta. A gente pode também fazer rezas e pedir para Deus que Ele ajude a gente, nos proteja a nós e a nossos familiares, principalmente no momento complicado que a gente está vivendo agora. É sempre muito especial a gente fazer uma reza após o cumprimento de uma mitzvah, e principalmente uma mitzvah tão especial como a Hanukkah, onde a gente quer trazer a supervisão divina para junto de nós. Para finalizar, a guerra de Hanukkah continua em nossa geração. Eu acho que a festa de Hanukkah é uma festa extremamente atual. Porque a luta nossa contra os gregos foi justamente uma luta pelos nossos valores, pelo nosso judaísmo, onde a gente viu uma parcela da nossa comunidade que estava se perdendo dentro do helenismo, dos valores gregos, da filosofia grega, se afastando da nossa cultura, das nossas tradições, dos nossos valores. E a gente vê a mesma guerra voltando na nossa geração. A guerra contra a assimilação. A guerra contra uma sociedade onde, infelizmente, a gente deixou de valorizar mitzvot e coisas tão importantes. Infelizmente, às vezes a gente vai para a casa de judeus durante a festa de Hanukkah e não tem uma Hanukkah. Não tem uma Hanukkah acesa. Mas às vezes acaba tendo uma árvore de Natal. A cultura aí fora acaba se misturando com a nossa. E de repente, sem perceber, as coisas que eram super importantes para a gente acabam perdendo o valor. A festa de Hanukkah, a festa de Hanukkah e o acendimento da Hanukkah vem nos lembrar quem nós somos. Que a gente precisa acender a luz da Torá nas nossas vidas. Que toda a identidade judaica dos nossos filhos depende do nosso comportamento. E que para uma criança ver o acendimento da Hanukkah e ver os pais felizes, ver os presentes que a gente dá aí na festa de Hanukkah para as crianças, isso pode ser uma alegria incrível por 8 dias. É muito importante a gente não deixar de cumprir essa mitzvah. A gente se conectar cada vez mais nos nossos valores. Nossos antepassados deram a vida lutando e guerreando contra a maior potência mundial, que eram os gregos, e venceram pelos nossos valores. A gente não precisa de uma guerra. A gente não está entrando em risco de vida. Mas a gente precisa, sim, ser muito forte para a gente introduzir os valores judaicos nas nossas vidas de uma forma muito forte e verdadeira, para que nossos filhos e a próxima geração continuem com essa mesma identidade. Bezerra Hashem, que a gente consiga realmente se manter firme e forte nas nossas tradições, e que a gente possa acender a luz de Hashem nas nossas vidas. E dessa forma a gente vai sim conseguir vencer desafios, lutas, guerras e todas as dificuldades que a gente tem na nossa vida. Mas sem esse sentimento de orgulho e sem sempre com um sentimento de agradecimento a Deus por tudo que Ele nos dá, e que Bezerra Hashem a gente possa só ter boas notícias. Hanukkah Sameach.